Às vezes, a vida nos atinge com golpes inesperados, mas é exatamente nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira força. 4 anos atrás, eu fui traído pela mulher que eu amava e com quem planejava passar o resto da minha vida. O que parecia o fim do meu mundo, na verdade, foi o início de uma jornada de superação e crescimento pessoal que me trouxe a um lugar de felicidade e realização que eu nunca imaginei alcançar. Esta é a história de como a dor de uma traição me impulsionou para um futuro ainda melhor, e espero que ela inspire quem já passou por algo semelhante a acreditar que o melhor ainda está por vir. Minha ex-noiva de 29 anos me traiu há 4 anos. Eu me levantei e voltei mais forte do que nunca. Isso aconteceu há algum tempo, mas pensei em compartilhar na esperança de mostrar às pessoas que foram destruídas pela infidelidade que o mundo não acabou e que as coisas só podem melhorar a partir daqui. Eu conheci minha ex-noiva, vamos chamá-la de Jane, há 7 anos em uma cafeteria. Eu estava atrás dela em uma fila longa e lenta, e começamos a conversar. Nós nos demos bem imediatamente e até nos sentamos e tomamos café juntos por cerca de 1 hora. Eventualmente, trocamos números antes de seguirmos caminhos separados. No começo, eu estava muito hesitante em me envolver seriamente com ela porque eu tinha acabado de começar como analista em um grande banco de investimentos, e as horas eram absolutamente brutais. Pense em 70, 80 horas por semana quando as coisas estavam calmas e até 120 quando estávamos em negociações ativas. Eu também havia ouvido muitas histórias de horror de relacionamento de meus colegas mais novos sobre como todos os relacionamentos deles falharam devido às horas esmagadoras e à incapacidade de ver seus parceiros com frequência. No entanto, depois de alguns encontros com Jane, ficou claro que eu estava me apaixonando por ela, e ela sentia o mesmo por mim. Eu trouxe à tona minhas preocupações sobre as horas de trabalho causarem um fracasso do nosso relacionamento, e ela me disse que realmente gostava de mim, que seria uma pena se nem tentássemos, e que se permanecêssemos comprometidos e compreensivos um com o outro, qualquer tempestade poderia ser enfrentada. Ela foi fiel à sua palavra. Os 3 anos seguintes foram cheios de altos parecidos com o Everest e baixos infernais, mas perseveramos. Ela foi paciente e compreensiva e nunca me fez sentir culpado por todas as noites super tarde que passei no trabalho, e não com ela. Ela me enchia de amor, carinho e afeto, e muitas vezes me dizia o quanto era grata por estar com uma pessoa incrível como eu. Eu, por minha vez, fiz tudo humanamente possível para amá-la como ela merecia ser amada. Para a surpresa de todos, após esse período de 3 anos, estávamos mais fortes do que nunca, enquanto todos os relacionamentos dos meus colegas analistas desmoronavam. Durante esse período, decidi que era o momento certo para começar a buscar papéis em investimento de capital privado. Se tivesse sucesso, minhas horas de trabalho seriam drasticamente reduzidas, e meu salário, já insanamente alto, aumentaria ainda mais. Também decidi que queria passar o resto da minha vida com Jane, essa mulher incrível que ficou comigo até mesmo durante os anos ruins no banco. Comprei um anel e a pedi em casamento enquanto estávamos de férias na Espanha. Ela disse sim, e eu estava no topo do mundo. Agora, é aqui que tudo desmorona. Ela estava no banho um dia e deixou o celular na mesa de cabeceira. Eu tive a ligeira vontade de dar uma espiada. Nesse ponto, ela não tinha feito absolutamente nada que me levasse a suspeitar que ela estava me traindo, e eu não tinha nenhum pressentimento de que algo estava errado e tal. Eu apenas tive uma leve vontade, e não era como se ela fosse descobrir que eu tinha espiado. Resumindo, eu vasculhei e encontrei um nome, feminino nas conversas dela, que eu não reconhecia. Cliquei e o que vi simultaneamente me enfureceu e partiu meu coração, muitas palavras doces, nudes, etc., até algumas mensagens comparando o tamanho do meu órgão genital ao dele. O que piorou tudo foi que ele parecia ser mais alto que eu e muito mais bonito. Eu tenho 1,75 de altura e sou apenas ligeiramente acima da média no departamento de aparência. Eu estava tremendo bastante e me sentindo tão mal que larguei o telefone e saí para respirar um pouco. Meus pensamentos estavam a mil enquanto caminhava pela calçada. Meu primeiro pensamento foi que talvez isso fosse minha culpa, e que ela só queria se sentir amada, e eu não conseguia dar a ela a atenção que precisava devido ao meu trabalho. Patético, né? Eu queria confrontá-la quando voltasse, mas estava com medo porque amava muito e achava que confrontá-la poderia arruinar tudo. Meus pensamentos continuavam a correr soltos, variando de ei, isso não é tão ruim, certo? São apenas algumas mensagens. Não é como se eles tivessem feito sexo. Você só precisa se esforçar mais, e ela vai te amar novamente até como ela ousa fazer algo tão nojento pelas suas costas. Eu, por fim, decidi que precisava de mais provas antes de tomar uma decisão, como se as mensagens não fossem suficientes. Fui e comprei uma pequena câmera e a escondi entre algumas coisas no topo de uma prateleira no canto do nosso quarto. Ativei a câmera no dia seguinte, antes de ir para o trabalho. Mais tarde naquela noite, por volta das 22 horas, ativei a câmera e vi exatamente o que eu esperava não ver, mas sabia que veria, ela me traindo com o cara com quem estava trocando mensagens no telefone. Todas as esperanças de reconciliação e qualquer amor que eu ainda sentia por ela foram jogados pela janela instantaneamente. Vomitei no banheiro e imediatamente fui para a casa do meu melhor amigo, vamos chamá-lo de Owen, onde desabei e chorei mais do que nunca em meus 25 anos de vida. Quando me acalmei, Owen e eu tomamos um uísque forte e planejamos meu próximo passo. Depois de desabafar, conversamos durante a noite até a manhã seguinte, quando ambos tivemos que sair para o trabalho. Ele sugeriu que eu não confrontasse Jane nem encerrasse o noivado de imediato, mas agisse cordialmente com ela até eu encontrar um novo emprego, de preferência em investimento de capital privado, e um novo apartamento.
Então, eu bloquearia seu telefone, e-mail, todas as redes sociais, etc., e me mudaria enquanto ela estivesse no trabalho. Eu a beijaria de manhã, e no próximo dia, eu teria desaparecido como se nunca tivesse existido. Ele me disse que isso a atingiria como um caminhão. Eu concordei 100% com o plano, mas disse a ele que preferia me mudar para um continente inteiro novo, provavelmente Nova York, onde eu realmente sumiria. Ele disse que sentiria minha falta se eu fizesse isso, mas se era o que eu sentia ser necessário, ele apoiaria a minha decisão. Cheguei ao trabalho como um zumbi naquele dia, mas o peso enorme que estava me esmagando havia diminuído consideravelmente. O mês seguinte foi o mais difícil que eu já tinha enfrentado. Estar perto de Jane toda vez que eu estava em casa e ter que agir normalmente era dolorosamente excruciante. Eu mal conseguia olhar nos olhos dela sem sentir vontade de machucá-la fisicamente, mas consegui manter uma cara corajosa e agir de forma carinhosa com ela. Nós até transamos algumas vezes, o que me fez sentir sujo e fraco. Nós já havíamos contado a todos que estávamos noivos, e quando ela tocava no assunto do casamento, eu mentia dizendo que talvez tivéssemos que esperar alguns meses, pois as coisas estavam ficando intensas no trabalho e eu estaria extremamente ocupado. Dei a mesma resposta para as hordas de amigos e familiares que agora ligavam para nos dar os parabéns. Eu me desmoronava no banheiro do escritório algumas vezes tarde da noite, sabendo que ela provavelmente estava dormindo com o amante naquele exato momento. Foi um milagre eu conseguir aguentar tanto tempo. Ficar no escritório o mais tarde possível ou apenas caminhar pela cidade quando saía mais cedo do trabalho me ajudava. Enquanto isso, eu estava entrando em contato com recrutadores em Nova York, na esperança de conseguir vagas para cargos de associado em investimento de capital privado lá. Eu também havia contado aos meus outros amigos próximos o que planejava fazer, e todos disseram que me apoiariam 100%, não importa o que eu decidisse. Depois de algumas semanas de entrevistas com recrutadores, marquei algumas entrevistas com empresas de Nova York. Tudo estava indo conforme o planejado, mas isso não é um mundo de fantasia, está é a vida real, e a vida logo jogou uma curva que destruiu completamente meu plano, mas não da forma que você pode estar pensando. Saí com um e outro amigo, vamos chamá-lo de Anthony, numa sexta-feira à noite, e acabamos socializando com um grupo de pessoas que Anthony conhecia. Entre eles estava uma das garotas mais bonitas que eu já tinha visto. Conversamos um pouco, e nos demos muito bem. O nome dela era Elisa, e ela era sueca. Ela era absolutamente deslumbrante. Tínhamos muito em comum, principalmente, ela estava fazendo seu mestrado na minha antiga universidade e, na verdade, estava fazendo exatamente o mesmo curso que eu fiz. Ambos também crescemos na Ásia. Eu estava planejando ir para Nova York o mais rápido possível, mas simplesmente não resisti a trocar números com ela. Acabamos saindo em alguns encontros e dormindo juntos. Nunca me senti tão desejado e compreendido por alguém antes, nem mesmo por Jane nos estágios iniciais do nosso relacionamento. Pela primeira vez em semanas, eu estava genuinamente feliz. Uma noite, depois de dormirmos juntos, confidenciamos um ao outro nossos sentimentos mais profundos. Ela mencionou como seu ex a traiu, eu não a provoquei, e como ela odiava e não tinha absolutamente nenhum respeito por infiéis. Eu então expliquei minha situação atual para ela, e ela riu, não de mim, mas de diversão e admiração pela forma como eu ia derrubar Jane. Ela então perguntou se havia alguma chance de eu ficar e não ir para Nova York. Eu disse que consideraria, mas, no fundo, já não queria mais partir. Claro, eu não tinha a intenção de me envolver com ninguém, mas Elisa era tão incrível que não pude evitar me apaixonar por ela. As opiniões dela sobre infidelidade também me tranquilizaram de que ela nunca me trairia de uma maneira tão horrível como Jane fez, caso acabássemos juntos. Que reviravolta enorme ela foi. Agora, alguns podem dizer que isso é trair Jane e que sou tão mal quanto ela. Eu discordo da primeira parte porque ela traiu primeiro, então, a partir desse ponto, não tive mais obrigação de ser fiel a ela. Concordo com a segunda, sou um selvagem. Depois de fazer entrevistas em várias empresas, recebi uma oferta para me juntar ao escritório de Nova York. Após perguntar sobre a possibilidade de entrar no escritório de Londres, o diretor-geral me colocou em contato com seu colega em Londres. 2 entrevistas depois, recebi e aceitei a oferta para me juntar ao escritório de Londres. Fiquei exultante. Para quem não é do setor financeiro, um banqueiro de investimento conseguir fazer a transição para investimento de capital privado é considerado um grande avanço. Realizei uma pequena celebração no meu apartamento após o meu primeiro dia no novo fundo para comemorar essa conquista. Owen, Anthony, sua companheira, a que recentemente havia feito a transição para investimento de capital privado e trabalhava no fundo que eu acabara de ingressar, e outro amigo vieram. Eu convidei Elisa também, e ela aceitou com prazer. Ela foi a última a chegar, mas, quando apareceu, me deu um beijo e um abraço, dizendo o quanto estava orgulhosa de mim. Fechei os olhos e segurei por mais um segundo, saboreando aquele momento. Sentamo-nos ao redor da ilha da minha cozinha, conversando, rindo e apenas aproveitando o tempo. Foi então que Jane chegou em casa. Era 1h da manhã. Ela poderia ter tido um dia cheio de trabalho, mas, muito provavelmente, tinha acabado de dormir com aquele parceiro. Olhamos para a porta para ver quem tinha acabado de entrar, mas não reconhecemos sua presença. Todos na mesa sabiam exatamente o que estava acontecendo. Elisa estava com a mão no meu ombro quando Jane voltou, mas ela não atirou. Todos nós continuamos conversando, sem deixar que a presença de Jane interrompesse nossas boas vibrações. Jane tentou se inserir entre mim e Elisa, de forma bastante desajeitada, devo acrescentar, mas acabou tendo que se sentar do meu outro lado.
Continuamos nossa conversa, fingindo que Jane não estava lá. Eu a ignorei também e fiquei com o corpo voltado para Elisa o tempo todo. Eu podia sentir que Jane estava extremamente desconfortável. Por volta das 2 horas da manhã, todos decidiram ir embora para casa e dormir um pouco. Eu abri a porta e os acompanhei até a saída. Depois de alguma deliberação, coloquei meus sapatos e os segui. Jane me perguntou para onde eu estava indo, com um tom de preocupação na voz. Eu volto daqui a pouco, respondi e fechei a porta antes que ela pudesse replicar. Acordei por volta das 8 horas da manhã. Elisa ainda estava dormindo ao meu lado, então dei um pequeno beijo em sua cabeça e fui para casa para executar a fase final do meu novo plano. Eu tinha silenciado meu telefone antes de dormir porque estava explodindo com mensagens de texto e chamadas de Jane. Quando cheguei em casa, Jane estava sentada na ilha, com um semblante abatido. Seus olhos e nariz estavam vermelhos de tanto chorar. Se isso tivesse acontecido antes de ela me trair, meu coração teria partido por ela, e eu faria qualquer coisa para animá-la. Mas depois do que ela fez, eu não senti nada, nem um pingo de simpatia. Onde você estava? Ela perguntou. Dormi no carro, respondi. Eu não tinha carro, mas naquele momento, nem me importava se minhas respostas eram incoerentes. Tenho que me arrumar e ir para o trabalho. Então, fui para o chuveiro. Saí, coloquei meu terno e percebi que ela precisava se sentir à vontade para sair para o trabalho, e ela não poderia ficar em casa se meu plano fosse bem-sucedido. Todo arrumado, saí do quarto, me aproximei de Jane e gentilmente coloquei minha mão em sua bochecha. Olha, disse ela em um tom gentil, olhando em seus olhos, tenho que ir para o trabalho agora, mas prometo que volto para casa mais cedo hoje e conversamos sobre isso, tá? Então, beijei suavemente sua testa e disse que a amava. Esse foi o último beijo falso e sincero que dei nela, e fiquei feliz por nunca mais ter que fazê-lo. A fase final do meu novo plano era me mudar e desaparecer, mas, em vez de ir para Nova York, agora eu me mudaria para um novo e muito mais luxuoso apartamento, em comparação com o meu atual, que eu havia garantido na semana anterior, em um bairro nobre perto do centro da cidade. Tirei um dia de folga do trabalho para me mudar porque os dias de semana eram quando Jane ficava longe de casa por mais tempo e de forma mais consistente. Encontrei-me com Owen e Anthony para o café da manhã em um restaurante próximo. Eles também tinham tirado o dia de folga para me ajudar. Quando terminamos, verifiquei a localização de Jane no meu celular e, como esperado, ela estava no trabalho. Voltamos ao meu antigo apartamento, empacotamos todas as minhas coisas que eu ainda não tinha levado para o apartamento de Owen no carro dele e fomos embora. Senti um pouco de tristeza ao deixar o apartamento que chamei de lar nos últimos 3 anos, mas esse era um novo começo, e mudanças nem sempre são fáceis. O contrato do antigo apartamento estava em meu nome e expirava em 2 meses, mas com meu novo salário, 2 meses de aluguel no apartamento antigo não eram nada para mim. Além disso, pagar 2 meses de aluguel para ver a vida da minha noiva traidora desmoronar foi uma barganha. Depois que me mudei, a vida foi incrível. Meu novo trabalho era maravilhoso, e eu estava me divertindo. Agora, eu tinha muito mais tempo livre. Voltei a praticar boxe regularmente e realmente conseguia dormir à noite. Meus amigos achavam que eu parecia muito mais saudável e feliz. Eu também me sentia assim. Elisa e eu oficializamos nosso relacionamento, e estávamos extremamente felizes juntos. Ela até conseguiu uma oferta para se juntar a outro fundo de investimento de capital privado logo após se formar, o que é um feito muito impressionante. Posso dizer que estava mais feliz do que nunca desde que deixei a escola. Quanto a Jane, meu desaparecimento a atingiu como um golpe no queixo do qual ela não se recuperou por muito tempo. Todos os meus amigos foram bombardeados em algum momento com mensagens e chamadas dela perguntando sobre mim. Eu a tinha bloqueado de tudo, telefone, redes sociais, etc. Ela ainda tinha o anel de noivado que eu lhe dei, mas meu plano não teria sido tão eficaz se eu tivesse pedido o anel de volta. Quanto ao relacionamento dela com o parceiro do caso, nunca descobri, nem me importei em saber o que aconteceu com eles. Se ele queria, podia ficar com ela, o lixo sempre acaba junto no mesmo monte. Um dia no trabalho, depois de uma reunião matinal, eu estava voltando para minha mesa quando fui surpreendido por uma visitante desagradável. Uma Jane furiosa estava entre mim e minha mesa. Ela avançou e começou a me atacar, proferindo xingamentos e insultos enquanto tentava me dar tapas no rosto. Eu facilmente defendi seus golpes. Minha colega de cubículo, Mara, e outro colega rapidamente a seguraram. Ela caiu de joelhos, chorando e dizendo, e eu estava tão preocupada. Senti sua falta. Para onde você foi? Eu te amo. Como pôde fazer isso comigo? Calmamente, peguei meu celular, encontrei os vídeos dela e do parceiro transando, e os mostrei para ela. Ainda acho engraçada a expressão de horror em seu rosto quando penso nisso às vezes. Ela começou a hiperventilar. Olha, ela disse, respirando com dificuldade, eu posso explicar. Não é o que parece. Não consegui evitar e comecei a rir. O clichê, não é o que parece, era claramente ela sendo pegada por outro cara que não era o noivo dela. Eu queria gritar com ela e esfregar na cara dela tudo o que ela tinha feito de errado comigo, mas, na realidade, teria parecido que eu estava tentando convencê-la de que ela fez algo terrivelmente errado. Ela sabia muito bem que tinha estragado tudo, e a culpa já estava consumindo. Amor, olhe para mim, ela continuou suavemente. Eu te amo. Sempre vou te amar. Enquanto o céu for azul, eu vou te amar.
Aqui em Londres, o céu está sempre cinza, respondi com um rosto sério e um tom presunçoso. Mara cobriu a boca com a mão, tentando não rir. As lágrimas de Jane ainda escorriam enquanto a segurança intervinha e a escoltava para fora do escritório. Outra dose de karma atingiu Jane, literalmente, 1 hora depois. Eu tinha combinado de almoçar com Elisa. Quando cheguei ao saguão do prédio, ela já estava me esperando. Nós nos beijamos e saímos de mãos dadas em direção à saída, e demos de cara com a expressão atonita de Jane. Houve uma pausa estranha, com os três nos encarando. Jane começou a chorar novamente, provavelmente com ciúmes de que eu havia deixado por alguém muito mais bonita, ou talvez apenas consumida pela culpa e arrependimento. Eu nunca saberia, e, francamente, não me importava em saber. Elisa e eu simplesmente desviamos dela e saímos para a rua. O restante da história envolvendo Jane tem a ver com o noivado e os amigos e familiares dela, mas essa é uma história para outro momento. Quanto a mim, a vida ainda é incrível. No mês passado, fui indicado para uma promoção a vice-presidente no fundo onde trabalho, e estou a caminho de me tornar sócio. Antes de completar 40 anos, espero que Elisa tenha se tornado minha nova noiva. Eu a pedi em casamento no verão passado, e ela aceitou com lágrimas nos olhos. Nós nos amamos profundamente. Planejamos nos casar quando a pandemia acabar e já estamos conversando sobre ter filhos juntos. O novo lockdown é uma chatice para todos, mas somos muito sortudos por termos um ao outro para contar em tempos tão difíceis. Essa é a minha história, pessoal. Queria compartilhar isso para mostrar que, se você for vítima de infidelidade, não é o fim do mundo. Você sempre pode dar a volta por cima, evoluir e alcançar novos patamares que nunca imaginou possíveis. O que você achou dessa história? O que você achou das atitudes desse homem traído? Você faria algo parecido no lugar dele? Você acha que a traidora teve o que merecia ou foi pouco? Deixe a sua opinião nos comentários que eu gostaria muito de saber. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Obrigado por acompanhar até aqui.